ela funciona mesmo que você não acredite. Manifestei meu curso superior com a lei da atração. E nesse vídeo eu vou ensinar para vocês, eu vou falar exatamente como que eu fiz para poder manifestar o meu curso superior. Meu nome é Viviane Massa e aqui eu compartilho toda a minha experiência com a lei da atração. Tudo o que eu aprendi com os grandes mestres da lei da atração. Dicas, exercícios, ferramentas, técnicas, absolutamente tudo eu trago aqui para vocês. Você acreditaria se eu dissesse que eu consegui manifestar um sonho meu, né? Que passou a ser um sonho, vocês vão entender, porque eu vou contar toda a história aqui para vocês. Então, você acreditaria que eu consegui manifestar o meu curso superior através da lei da atração? Vou contar agora como tudo aconteceu e como vocês podem fazer também para manifestar os seus maiores desejos, os maiores sonhos. Na época, eu namorava com o meu esposo, né? E ele estava cursando o ensino superior. Só que eu olhava o ensino superior como algo bem distante das minhas condições. Eu lembro que na época o meu esposo, o meu namorado, que é o meu esposo, ele estava cursando, né, o curso superior dele. E eu fazia cursinhos, né, cursinhos profissionalizantes. E só que assim, esses cursinhos não davam tanta direção, né, para o que realmente eu poderia fazer e ter sucesso aí na minha vida profissional. Do meu ponto de vista, eu acho muito perigoso quando o seu parceiro ou sua parceira estão evoluindo, né, como pessoa ou então profissionalmente, e você está estagnada, né? E isso começou a me incomodar um pouquinho. Então, começou a despertar esse interesse de estar cursando, né, uma faculdade. E nessa época, não sei de que maneira, eu comecei a ter um pouquinho de interesse sobre o curso turismo, né, o curso de turismo. E não sabia nem como funcionava, não sabia nem o que estudava. Eu sei que é algo, né, a gente nova, a gente acaba se iludindo com algumas coisas. E não diz nada contra o curso de turismo, tá, gente? É um curso lindo, mas vocês vão entender o que aconteceu. Então, nessa época que eu já estava despertando e tal, assim, esse interesse de estar fazendo o cursão do nível superior, nessa época nós conhecemos um senhor. Tinha um bar na frente da casa onde eu morava, e esse senhor estava lá, né? Então nós conhecemos ele. Na conversa, eu acho que eu mostrei de alguma forma que eu tinha interesse em estar cursando nível superior e tal. Tem uma faculdade aqui bem próximo da nossa casa. Nossa rua mesmo, na época eu não morava aqui, mas era bem pertinho também da minha casa, 10 minutos da minha casa. E nessa conversa ele falou que tinha conhecimento e que sim, conseguiria um desconto para eu estudar. Isso me deixou bem animada, bem esperançosa, sendo que esse senhor era muito inteligente. Ele não é mais vivo, né, hoje. Mas ele era muito inteligente. Ele era professor de matemática, física e tal, enfim. E ele dava uma aula de reforço. Então, ele passou o horário no qual ele estaria lá e falou para eu dar um pulinho lá, para poder me explicar como que eu faria, né, quem eu iria procurar e tal. E nisso eu fui. Gente, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu usei a lei da atração sem saber que era a lei da atração. E isso quer dizer que ela funciona mesmo que você não acredite. O semelhante, ele atrai semelhante, independente de você acreditar ou não, tá? Então, deixa eu continuar. Aí fui lá, naquele dia não podia, aí depois fui de novo, tive que voltar lá outro dia e não tinha ainda conseguido falar com a pessoa, aí depois ele conseguiu um formulário, enfim, né? O processo foi bem longo. Aí teve uma vez que ele falou que era para eu ir numa empresa, que era um pouco distante aqui de onde eu moro. Peguei e fui. Ele marcou o horário direitinho e tal. Nesse dia, ele iria também, né? Ele iria lá falar com esse senhor. E esse senhor não estava no local. Na verdade, estava fechado. Estava fechado o local. Nem o senhor que ia me atender lá apareceu também. Mas vocês pensam que eu desisti? Eu não desisti. Fui de novo lá nele, porque se ele falou que conhecia, ele tem que provar. Eu fiquei mais assim, esperançosa, porque ele tinha falado que ia conseguir, se eu não me engano, 70% de desconto, né? Ó, uau! Aquilo ali me encorajou, sabe? Falei, eu vou. Eu trabalhava, meu medo maior era ficar sem dinheiro, né? Ó, natural das pessoas ficarem com medo, né? De ficar sem dinheiro. E durante esse processo, eu comecei a visualizar a minha ida para a faculdade. Todos os dias. Eu
ia pelo percurso direitinho, porque dá para ir a pé de onde eu morava para a faculdade. O poder da minha imaginação, eu ia no horário direitinho para a faculdade. Eu sentia, eu estudava à noite, eu sentia aquele solzinho de fim de tarde, sabe? Aquele ventinho gostoso, aquele ar, aquela sensação boa de estar realizando um sonho. Então eu passava por aquelas ruas todos os dias. Até que eu fiz o vestibular, né? Fiz o vestibular e consegui 35% de desconto na faculdade. E com isso eu tive mais coragem, porque eu já estava caminhando, né, em direção ao meu sonho. O que eu quero dizer para vocês? Eu falei num vídeo há pouco que não adianta você pedir ao universo se você não ficar atenta aos sinais que ele te envia. Se no meu caso, eu estava com ideia já de entrar para um curso superior. E de repente eu encontrei um senhor que me deu uma esperança de que eu iria estudar lá. Na verdade, a primeira vez que ele falou comigo, ele iria conseguir de graça, né? Ele ia conseguir uma bolsa gratuita. Aí depois seria 70%. Mas enfim, o que eu quero dizer é que eu estava seguindo os sinais. Esse senhor, quando eu comentei com ele nesse dia que eu queria, que eu estava com a ideia de fazer um curso de turismo, e ele me deu um livro chamado Hospedagem e Hotelaria. Aí eu li aquele livro, né? Aquilo ali. Gente, são sinais. São sinais que vocês precisam ficar atentas. Para quê? Para a hora que o universo mandar para você o seu pedido, você não ficar com dúvida, você não ficar com medo, você não ficar com insegurança. E olha, preste atenção, eu não sabia que eu estava aplicando a lei da atração. Eu fui percebendo tudo aquilo que estava acontecendo e fui em busca daquilo que eu queria. E é assim mesmo, não pense que você vai pedir, vai vir o sinal e você vai ficar no sofá de braços cruzados, porque vai cair aqui na sua frente aquilo que você quer. Não é assim que funciona. Você vai fazer o seu pedido, você vai prestar atenção nos sinais e você precisa agir. Por que eu estou te falando isso? Imagina, né? Todo esse processo que teve até eu fazer o vestibular e tal, e eu estar ali pertinho, sentindo a leveza de que estava tudo bem. Aí chega na hora de me matricular, eu pego e falo, ai, não vou não, eu tô com medo de não conseguir pagar. Ó, vai com medo. E foi o que eu fiz. Porque se eu sentisse medo naquele momento, mesmo estando com meu coração leve, sabendo que estava tudo se encaminhando, tudo se encaixando, aquela oportunidade que o universo estava me dando, iria para uma outra pessoa. E talvez eu não teria vivido nada do que eu vivi. Ai, Vivi, mas hoje você trabalha com turismo e tal. Não, não é sobre isso. Eu não trabalho com turismo. Depois eu vi que não era aquilo que eu queria. Então eu tranquei a minha faculdade no último período. Eu estava grávida do Guilherme, a gente tinha me casado, estava grávida, quase ganhando o Guilherme. Tranquei em dezembro e eu ganhei o Guilherme em fevereiro e ficaria esse tempo com ele. Só que nesse tempo eu fui percebendo que não era mais o que eu queria. Mas que lição eu tirei disso? É que o universo me mostrou algo sobre ele. Como que funciona isso? O que eu fazia nesse percurso? Eu falei para vocês que eu passava todos os dias pelas ruas que me levavam até a faculdade. Eu sentia o sol, sabe? O pôr do sol tocando na minha pele enquanto eu caminhava até a faculdade. Eu sentia o ventinho daquele fim de tarde. Eu sentia, presta atenção, que o que eu vou falar agora é muito importante. Eu sentia como eu ia me sentir quando o meu pedido fosse realizado. É isso que você precisa fazer. Você precisa pedir ao universo seu desejo, peça, visualize, imagine,
imagine como você vai se sentir quando aquele pedido for realizado. O universo, ele não atende os seus pensamentos, ele atende os seus sentimentos, as suas emoções, a vibração da sua emoção. Coloque emoção na sua visualização, nas suas imaginações, no seu pedido. Se imagina vivendo aquilo como se já estivesse realizado, sabe? Como eu vou me sentir quando? Eu vou me sentir assim, assim, assim. E você vai se imaginando dentro daquele cenário. E foi isso que eu fiz, mesmo sem saber o que eu estava fazendo. Essa técnica que eu usei para poder realizar o meu pedido, né, para que o universo realizasse o meu pedido, foi a técnica da visualização detalhada. Eu já expliquei para vocês aqui, tem vídeo aqui falando sobre como você deve fazer seus pedidos ao universo. Eu expliquei 2 formas de você fazer o seu pedido, que é com a visualização detalhada e a técnica da visualização sem resistência. As 2 maneiras funcionam perfeitamente. Você só não pode duvidar, se sentir insegura, sentir medo, né, na hora de agir. Mas você visualizando, detalhando o seu pedido, ele vai chegar até você desde que você sinta a emoção, a vibração do seu pedido, da realização dele. E a outra técnica é da visualização sem resistência. É quando você deixa em aberto o seu pedido para que o universo encontre com mais rapidez, com mais facilidade, o acesso seja mais fácil, mais simples, para que chegue até você. Essas 2 técnicas estão no vídeo Como Fazer Pedidos ao Universo. No final desse vídeo vou deixar um card com essas 2 técnicas para vocês clicarem e assistirem. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês, tenha despertado, trago insights e mostrado para vocês qual é o caminho que vocês podem seguir usando a lei da atração. Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.